Essa videoaula é para a gente finalizar o estudo da unidade 4, que fala a respeito da colonização dos espanhóis aqui na América. Lembra que nós falamos as formas de civilização que existiam nos territórios americanos e agora os temas 3 e 4, eles falam a respeito da administração desses espanhóis após o extermínio dessas civilizações como os astecas, os maias e os incas. Vamos começar? Inicialmente, nós temos que ter um objetivo. Qual era o objetivo dos espanhóis quando começaram a colonizar os territórios aqui na América? O objetivo central era o processo de exploração para o acúmulo de riquezas. Esse não era, no caso, o processo de ideal mercantilista, principalmente do mercantilismo que nós vimos na unidade passada. É o mesmo processo, gente. Objetivar a vinda de riquezas por meio da exploração. Dessa mesma forma, eles vão passar a inserir nos territórios americanos o conceito de pacto colonial, que também era denominado como exclusivo metropolitano. Lembram o que é? Processo de pacto colonial ou de exclusivo metropolitano é o que? A colônia só comercializa produtos com a sua metrópole. Voltando a dizer, a colônia só comercializa produtos com a sua metrópole, onde a colônia é o território que é explorado e a metrópole o território que explora. Na continuação, pessoal, ainda assim, as formas de administração da Espanha nos territórios em que eles começaram a colonizar aqui na América constavam, como por exemplo, a casa de contratação. Qual era o objetivo disso? Regulamentar a administração colonial, as formas em que a Espanha, de forma regular, poderia administrar o seu processo de exploração nos territórios americanos. Difícil? Não, né? Facinho. Vamos continuar. Outra coisa, outro critério que os espanhóis vão passar a inserir no território para melhor exploração e administração vai ser a vinda do Conselho das Índias, que objetivava tomar decisões sobre as formas de exploração territorial americano. Sempre lembrando o seguinte: todos os processos de busca e de exploração das melhores formas de se explorar que veio a partir do Conselho das Índias vai ser de forma lucrativa das elites espanholas. De que forma? Vamos exemplificar. Se o Conselho das Índias chega a um objetivo em dizer vamos explorar dessa forma, o processo de exploração, ou seja, do lucro que eles tiraram com a exploração aqui, a exploração americana, iria para as mãos das elites espanholas, ou seja, da classe alta da Espanha. Eu tiro aqui, dentro do Conselho das Índias, eu busco as melhores formas, as melhores decisões sobre a exploração americana. Quando eu retiro aquela exploração, aquela riqueza, base dessa riqueza vai ser passada para as elites espanholas. Entendido, gente? Uma outra parte de exploração dos espanhóis aqui é a instituição dos vices-reinos. O que eram isso? A administração dos espanhóis dentro da América, como se fossem interpostos administrativos colocados pelos espanhóis no território americano. Perfeitamente. Basicamente, esses vices-reinos, eles eram administrados e coordenados pela nobreza e pela parte da burguesia espanhola que vinham para a América sob a ordem da coroa espanhola para administrar esses vices-reinos. Vamos recapitular um pouquinho? O Conselho das Índias tinha o objetivo de tomar decisões sobre as formas de exploração. Dica para vocês, o Conselho das Índias é um órgão que se fixou, ou seja, que surgiu no território de Sevilha, que fica na Espanha. Ao tomar decisões sobre as melhores formas de exploração, quando os espanhóis vinham para cá, eles montaram vice-reinos,
com a administração da Espanha dentro da América. Aqui no Conselho das Índias você toma as decisões das melhores formas de exploração das terras americanas e nos vice-reinos já é a administração local, de que forma que eu vou colonizar e de que eu vou explorar os territórios aqui. Compreendido? Perfeitamente, gente. Nós passamos ainda para o seguinte, esses vice-reinos, eles tinham um processo também administrativo, militar e religioso. Como assim? Administrativo, como forma de organização territorial daquela localidade. Militar, formação de corpo militar para proteger de possíveis invasões de outros povos ou de outros países. Vocês lembram do protecionismo? Isso também cabia nos territórios aqui da América que eram explorados pela Espanha. Outra coisa, religioso, forma de transformar a religião católica como a religião oficial daquele novo território, ok? De que forma? Vindo ou impondo o processo de catequização. Nós vamos ver isso mais pra frente. Compreendido, gente? Uma outra coisa que também cabia nos vice-reinos é o processo de autoridade judicial. O que significa isso? O representante de um vice-reino, ele tinha a obrigação também de julgar crimes que poderia posteriormente acontecer dentro daquela colônia. Isso é fácil, né, gente? Ainda dentro desses processos de vice-reinos, a gente tem a existência dos cabildos. Os cabildos nada mais eram do que o conselho municipal, a representação de um conselho municipal que tinha a função de segurança, manutenção da segurança das colônias, o abastecimento colonial, porque vocês lembram que a gente conversou? A colônia só comercializava com sua metrópole, mas a metrópole ela tinha a obrigação de manter economicamente a sua colônia. Essa distribuição de abastecimento para manter a colônia estava na mão dos cabildos, dos representantes cabildos. E além disso, eles tinham a função de manutenção dos locais públicos. Eles estavam inseridos ainda dentro do conceito de vice-reinos. Compreendido, gente? Um outro critério que nós temos que ver também é o processo das atividades econômicas, ou seja, de que forma que os espanhóis vão começar a explorar esse novo território americano. A principal prática que esses espanhóis faziam dentro do local, dentro da região americana, é a mineração, principalmente a mineração vindo da prata, tudo bem? Existiam grandes concentrações de minas de prata. A principal é as minas de Potosí, que ficava hoje no território da atual Bolívia. Perfeitamente, mas não era somente a exploração da prata. Lembre-se, metalismo, nunca se esqueçam disso, tudo bem? Existia, posteriormente também, uma outra forma de exploração que era a prática da pecuária, da agricultura, que passou a misturar as técnicas agrícolas que saíram da Europa, as técnicas que eles já existiam, que já tinham a experiência dentro da Europa, misturada com as técnicas agrícolas daqueles povos que eles conquistaram, como os astecas, os maias e os incas. Outra coisa, prática do comércio. O outro critério de desenvolvimento econômico também dos espanhóis na exploração da América era o cultivo da cana-de-açúcar, principalmente em territórios da Nova Espanha, que hoje é considerado como território do México, e das ilhas do Caribe, que hoje abrange o território de Cuba e do Haiti. Ok? Só que anteriormente nós vamos ver no 8º ano que esse território do Haiti se chamava de Ilha Espanhola. Entendido, gente? Mão de obra para a exploração de todas essas atividades econômicas, essencialmente ou na sua maioria, mão de obra indígena. Essa mão de obra indígena trabalhava de duas maneiras, por meio da encomenda ou da
mita. Vamos começar com a encomenda. A encomenda é o trabalho que esses povos indígenas faziam. Em troca, eles tinham, no caso, aquele senhor tinha a obrigação de transmitir o processo da catequização religiosa católica para essa mão de obra indígena. Um outro critério que nós temos que saber sobre esse processo de trabalho é a vinda da mita. Lembra que nós conversamos sobre a mita dentro da civilização dos Incas? Eu disse a vocês que a mita era uma forma de compensação que os trabalhadores davam em favor dos deuses, do Sapa Inca, que era o imperador representante do Deus Sol. Os espanhóis vão se utilizar dessa técnica da mita, só que de uma outra forma. Como que isso vai acontecer? Eles vão selecionar trabalhadores indígenas, onde esses trabalhadores vão trabalhar de forma compulsória, porém remunerada. Como que isso acontece, gente? Se é remunerada é compulsória, tem uma coisa meio estranha, né? Eles são remunerados sim. Eles podem trabalhar por um prazo de 4 meses de forma remunerada, porém o trabalho é de extrema exploração e violência. Por isso o critério do compulsório. Compreendido? No próximo vídeo eu estarei falando para vocês a respeito da divisão da sociedade colonial na América Espanhola. Um beijo e até mais!